a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler num dos evangelhos, e é o Evangelho de Marcos, que você está lendo, porque nós fizemos um compromisso, não é isso? Posso ouvir um amém, como diz aqueles irmãos pastores animados assim? Esse amém eu acredito que seja verdadeiro, que nós estamos na casa de Deus, não é isso? Então, 16 capítulos apenas, conta toda a trajetória da vida de Jesus, o seu evangelho, o projeto de Deus, e a gente está caminhando capítulo a capítulo. Hoje nós vamos ler mais um desses textos, Marcos, capítulo 6, versos apenas do 1 ao 3. Então abra a sua Bíblia comigo para que a gente faça isso. Enquanto nós estamos abrindo nossas Bíblias, quero dar boas-vindas aos irmãos e amigos que nos veem pela internet, que participam conosco no culto e depois ouvem as mensagens que ficam disponíveis no site e nas redes sociais da nossa comunidade, comunidadeatos.org. Você, se estiver numa outra cidade, pode estar vendo. Hoje eu falei com os irmãos lá da Flórida, que vêm os nossos cultos todos os domingos. E engraçado, ou uma boa informação, eles conhecem os detalhes das mensagens aqui pregadas. Me falaram de coisas específicas, e eu fiquei muito contente que a palavra de Deus tem chegado a muitas pessoas presencialmente ou pelos outros meios. Isso é uma bênção do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, e os versos apenas, os primeiros, 1 ao 3. Diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, e o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãos moram aqui entre nós. E olha o sentimento que vem, diz o texto: e sentiam-se muito. O que está na sua Bíblia aí? Como? Escandalizados, na versão que eu estou lendo, e se sentiam muito ofendidos. Uma curiosidade: a mesma mensagem, o mesmo Messias, ministrando às pessoas, causavam neles admiração e ao mesmo tempo escândalo, ofensa. O centro do evangelho é assim: ele causa admiração, mas ele ofende nossos pressupostos de vida. E se é evangelho, tem que ser assim. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos agradecendo por ela, mas nós estamos fazendo também uma oração de confissão. Nós temos nos comprometido nesses 40 dias a confessar diante do Senhor os nossos pecados, as nossas mazelas espirituais, a nossa incapacidade de ser sempre fiel a Ti, a nossa inclinação para o mal, Senhor, as nossas ações que nem sempre refletem as ações de um discípulo de Jesus, as nossas falas, os nossos comportamentos. Nós confessamos diante do Senhor e pedimos: perdoa-nos, sara-nos de nossos vícios, cura-nos de nossa tendência ao egoísmo e ao egocentrismo, e nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé, a confiar em Ti, a ter a
concepção e a consciência de que sem o Senhor nada nós poderemos fazer. Assim nós te pedimos e rogamos, como igreja, como corpo de Cristo, entregamos diante do Senhor as nossas vidas, as nossas consciências e tudo aquilo que faz parte do ser humano que nós somos. Perdoa-nos mais uma vez e de novo, em nome de Jesus e por causa do sacrifício dele. Assim te pedimos. Amém. Muito bem, meus amados, estamos há 40 dias pregando essa série que nós estamos chamando Os Passos de Jesus no Evangelho de Marcos. O que é que nós estamos buscando? Nós estamos buscando entender as pegadas de Jesus, as passadas de Jesus, por assim dizer. Nós queremos enxergar no Evangelho segundo Marcos como o Messias chegou no nosso mundo, como ele foi reconhecido, como os sinais de Deus estavam nele, como é que ele lidava com os necessitados, com os homens e mulheres que precisavam de cura, precisavam ser libertos, como ele ensinava, como o seu ensino chegava no coração e na mente das pessoas, como é que o establishment religioso percebia Jesus, como é que o imperador romano, vendo que havia uma pessoa a quem chamavam de rei e senhor, e que rivalizava com ele, imperador romano, enxergava esse homem que era chamado Messias. Como é que as pessoas viam Jesus? E é por isso que nós estamos seguindo passo a passo. A primeira mensagem que nós pregamos falou da chegada de Jesus Cristo ao nosso mundo. Nós chamamos isso de advento. E nós vimos que a chegada de Jesus ao nosso mundo não foi uma chegada sem propósito, sem aviso, sem percepção, sem profecia, não. Jesus chega no nosso mundo como o cumprimento de uma promessa. Que promessa? Uma promessa desde os tempos imemoriais. Quando Jesus chega ao mundo, ele é identificado lá com Gênesis 3 e a promessa de que o homem tendo pecado contra Deus e se separado de Deus, Deus providenciaria uma criança, uma semente da mulher, que viria ao mundo para colocar o mundo no seu devido lugar. Qual promessa? A promessa de Gênesis 12. Através da vida de Abraão, Deus promete: Abraão, através de você, eu vou formar um povo, e através desse povo, eu vou trazer uma criança para o mundo, e quando essa criança chegar, ele vai ser o Redentor, o Messias, aquele que vai ensinar os seres humanos a se relacionar comigo. Aliás, só através dele que isso vai ser possível. Que promessa? A promessa ao rei Davi, por exemplo. Deus olha para ele e diz assim: Davi, você tem sido alguém que se arrepende, a sua vida não é um primor de moralidade, mas você tem o meu espírito, você se arrepende quando você falha, e por causa dessa sua fidelidade, eu vou prometer a você, da tua descendência virão muitos reis, e um desses reis vai ter um reinado eterno, jamais vai se acabar, e quando ele chegar, ele vai colocar o mundo no seu devido lugar. Que promessas? Promessas como do profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus Cristo, mas ele, falando em nome de Deus, abriu a sua boca e diz assim: um menino nos foi dado, e sobre ele está a responsabilidade. Qual responsabilidade? De colocar o mundo de novo nos seus eixos. Ele será a representação do próprio Deus, e mais que isso, ele será Deus entre nós. Ele será chamado Deus conosco, Conselheiro, Pai da eternidade, maravilhoso, Príncipe da paz. Ele é Emanuel, ou seja, Deus agora não mora apenas no céu,
Deus veio morar com os homens, com os seres humanos. Essas são as promessas. E nós estamos falando de milhares de anos atrás. Até que há 2000 anos atrás aparece um homem estranho, seu nome João Batista. E João Batista diz: pessoal, sabe aquela promessa que tem em Gênesis 3? Sabe aquela promessa feita a Abraão, que do descendente dele viria alguém? Sabe aquela promessa feita ao rei Davi, que da descendência dele viria um rei eterno? Sabe aquela promessa feita a Isaías, que viria aquele que é maravilhoso, conselheiro? Pois é, chegou a hora. Eu estou sendo apenas o anunciador dele. Ele está vindo após mim. E quando ele chegar, vocês vão reconhecer. E ele é tão maior do que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Mas não se preocupe, quando ele chegar, vocês vão perceber. E quando João Batista está falando isso lá no Rio Jordão, Jesus aparece e ele olha para Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, o Messias de Deus. Eis aí a promessa de Gênesis 3, está na frente de vocês. Eis aí a criança que viria através da nação de Israel, ele está diante de vocês. Eis aí o descendente de Davi, a raiz de Jessé, está na frente de vocês. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que Marcos está nos contando. E quando Jesus aparece, Deus confirma quem ele é. Porque Jesus é batizado. E no batismo de Jesus, nós temos a confirmação de que ele não é apenas um profeta. Ele não é apenas um grande mestre. Ele é o próprio Filho de Deus que vem habitar entre nós. Como é que nós sabemos? Porque Deus dá testemunho e diz assim: aí está o meu filho, em quem eu tenho grande alegria, eu me deleito nele, ele me dá grande prazer, ele vive em plena comunhão comigo. Olha que coisa linda, gente. Jesus está chegando, João Batista está dizendo assim: pessoal, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Mas poderia ser que alguém falasse assim: João Batista, você é meio esquisito, você come gafanhoto, você se veste aí com umas peles de animais, você deve estar meio maluco, ele é um ser humano comum. Mas aí, quando as pessoas olham Jesus se batizando, e os céus soam a voz, e a voz de Deus, e diz: é este mesmo, este é o meu filho amado. O João Batista não está se equivocando não, é ele que eu escolhi para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, que vai através da sua morte, trazer vida para todos vocês. Amém, gente? O batismo de Jesus unge, confirma Jesus. Mas até aí, as pessoas talvez pudessem ter dúvidas e falar assim: será que esse homem é mesmo quem ele é? Quem a gente ouviu falar pelos profetas e pelo próprio Deus? É como se Deus ouvisse esse comentário e dizendo: vocês querem ver como ele é o meu filho e ele me obedece plenamente? Eu vou mandar ele para o deserto. Eu vou tirar dele tudo que um ser humano precisa. Eu vou tirar a comida, eu vou tirar a bebida, eu vou tirar a companhia de pessoas. Eu vou deixar eles apenas com os animais selvagens, sem nada por perto, exposto ao frio do deserto à noite, ao calor do deserto. E vamos ver se ele é mesmo então o Filho de Deus, se há alguma dúvida. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos que 2 filhos de Deus são modelos para a gente nas Escrituras. O primeiro é Adão. E aonde Adão está? Está no paraíso, servindo a Deus. Só que Adão falha no paraíso. E o paraíso é o lugar que você tem tudo o que precisa. E ainda assim Adão falhou na obediência. E onde é que o segundo Filho de Deus, Jesus Cristo, o segundo Adão está? No deserto. Diferente do paraíso, o deserto é o lugar em que não se tem nada. É o lugar de privação, é o lugar de isolamento. Mas olha que coisa linda, o primeiro Adão
falhou no paraíso tendo tudo à disposição, mas o segundo Adão venceu no deserto, mesmo estando diante de todas as privações humanas. Sabe por quê? Porque ele é Jesus Cristo e é Deus que está entre nós. Amém, gente? Do deserto Jesus faz chamados. E que chamados? Chamados como gente como eu e você. Gente, por exemplo, como André e Pedro, que estava cuidando da sua profissão, que estava sendo empresário de pesca, e Jesus olha para eles e diz assim: ei, vocês dois aí, me sigam. E eles dizem assim: como assim seguir? Eu estou fazendo minha faculdade, eu estou fazendo meu mestrado, eu estou me preparando na minha vida profissional. Como assim ir em missão? Eu estou pescando, eu não vou deixar de fazer isso. Mas Jesus olha para eles com carinho e amor: vocês não vão parar de pescar, vocês vão deixar de pescar peixes para agora pescar seres humanos para Deus. Como Deus não quer que você pare a sua profissão, pare o que você está fazendo, Ele quer ressignificar o que você está fazendo. Ele quer que isso seja direcionado para a glória de Deus, para os valores do reino de Deus. E Ele chama gente que está impossibilitado, como a sogra de Pedro. Ele chama pessoas que estão doentes, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão sem uma perspectiva de vida, pessoas que foram abandonadas, que foram traídas, que foram deixados para trás. Mas ele chega, como chega na casa da sogra de Pedro, pega pela mão e fala assim: eu quero curar você. Se coloca de pé para a vida de novo. E a Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro, quando é curada, imediatamente passou a servir. Sabe por que Deus nos cura de todo tipo de doença, seja física, mental ou espiritual? Ele nos cura para a gente servir no reino de Deus. Amém, gente? E o processo de Marcos revelando o Messias continua. Tem o batismo, tem a aprovação, tem o chamado, mas também tem o ensino de Jesus. A gente vai vendo essas coisas acontecendo. Jesus então apresenta a sua missão. Para que ele veio? E ele se coloca e diz: eu vim para ensinar a lei de Deus aos homens. Eu vim para libertar os seres humanos dos seus aprisionamentos, dos espíritos malignos e imundos. E eu vim também para curar pessoas, para libertar elas das suas impossibilidades. Ele vem e chama todos os seres humanos para caminhar com ele. Mas a saga de Marcos vai continuando. Depois de Jesus falar da sua missão, nós percebemos que a missão de Jesus é ser a alegria dos homens. É muito curioso quando Jesus chegava num lugar e ele era sempre a alegria de alguém. Nós estamos usando aqui um termo de uma das músicas mais belas que a civilização produziu, de Johann Sebastian Bach. Jesus, alegria dos homens. Bach colocou em notas musicais aquilo que a criação toda deveria fazer: honrar Deus e o seu Filho Jesus Cristo como a alegria dos seres humanos. A mulher que estava com hemorragia, quando toca em Jesus, Jesus é alegria para ela. O cego, que não poderia ver nada e vivia como alguém à margem da sociedade, quando Jesus toca os seus olhos e os olhos se abrem, Jesus é alegria para aquele homem. Quando pessoas à margem da sociedade, como aquela mulher que estava no poço, no capítulo 4 de João, desesperada, não era amada, pelo contrário, era aviltada pelos homens. E Jesus fala assim: olha, você nunca foi amada, por isso que você se prostitui. Mas eu vim para trazer um amor verdadeiro para você. Quando ela ouve essas palavras de Jesus, Jesus é alegria para ela, porque Jesus é alegria para os homens. Jesus é alegria para mim e você, no meio das nossas tristezas, no meio das nossas falta de perspectivas.
ele vem e diz assim: olha, eu sei de tudo isso, mas eu quero te dar a você uma perspectiva que você não tem ainda. Mesmo que o choro possa durar uma noite inteira, a alegria virá pela manhã. E a alegria é o próprio Jesus Cristo, porque Ele é a alegria dos homens. Mas Jesus é também a expectativa dos homens. Tony nos ministrou aqui domingo passado, mostrando como seres humanos, especialmente os judeus, tinham uma expectativa de quem era Jesus. Quem eles esperavam? É por isso que quando João Batista fala e diz assim: está diante de vocês, eles falam: não pode ser, será que é esse homem que a gente está carregando toda a nossa expectativa? Porque este homem, dizem as profecias, quando ele vir, até ordem à natureza ele vai dar, e a natureza vai ouvi-lo. E certa feita Jesus está num barquinho, e o mar fica grande, os ventos ficam enormes, e ele fala assim: mar, eu conheço você desde que eu te criei, por favor, mar, fica quieto. Vento, eu criei você, eu sei que você tem uma lei a seguir, mas agora quem está falando com você é o seu Criador, então se aquiete até a gente sair desse barquinho. Essas expectativas estão sendo cumpridas, porque os judeus olhavam para Jesus e diziam assim: quando ele vir, ou quando ele vier, ele vai curar doenças que ninguém nunca curou. Ele vai trazer vista aos cegos, ele vai curar as pessoas que têm lepra, que a gente não tem suporte para a medicina, mas ele vai ressuscitar pessoas. E Jesus está andando certa feita em Jerusalém, está passando o enterro, uma mãe viúva chorando a morte do filho, e Jesus vê a tristeza, e ele, que é a alegria dos seres humanos, toca naquele morto, e o filho daquela mulher volta viva. Por quê? Porque Jesus continua sendo a alegria e a expectativa dos seres humanos. A gente vai ver os judeus tendo a expectativa de que Jesus seria rei em Israel contra o Império Romano. E aí que eles começam a ter dificuldades de entender. Porque Jesus vai dizer para eles assim: olha, vocês não entenderam, porque o meu reino não é desse mundo. Eu não vim fazer guerra contra Roma. Eu vim libertar Roma e os seres humanos. Eu vim fazer uma revolução pelo amor e não pela guerra. A natureza do meu reinado é muito mais profunda do que vocês estão imaginando. Mas quando a gente vai vendo o livro de Marcos, Jesus não é só a expectativa dos seres humanos, ele é a própria consciência dos seres humanos. E aqui a gente começa a mostrar que o Evangelho de Jesus, ele sempre é apresentado como se fosse um paradoxo. O que é um paradoxo? Ideias que parecem contrárias. O Evangelho de Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. O Evangelho de Jesus, ele acode o que está em dificuldade, mas também ele exerce juízo sobre aquele que está lutando contra Deus. E é por isso que ele vai ser a consciência dos homens, porque nós acabamos de ler um texto em que Jesus estava na sinagoga de Nazaré, e ele ensinava tão profundamente, ele ia tão fundo no coração humano, na mente humana, que as pessoas ficavam admiradas e diziam assim: mas espera aí, não é esse aquele o filho do carpinteiro lá de Nazaré? Aonde que ele aprendeu isso? Ele não foi para Harvard, ele não foi para o MIT, ele não foi para Sorbonne na França. Onde que ele aprendeu essas coisas? E quando eles olhavam isso, o outro dizia assim: mas espera aí, esse aí não é o irmão do Tiago? A gente jogou bola com ele ali na rua, quando ele era pequenininho, jogou bola de gude, carrinho de rolemã, lembra disso, Rogério? Não tem mais isso, né, Rogério? É só na nossa época, agora é outras coisas. Mas Jesus era uma criança, um adolescente. Como é que ele se tornou esse homem tão sábio? Ele fala e parece que ele está vendo o nosso coração. Ele fala e parece estar lendo a nossa mente.
causava grande admiração. Mas nós lemos aqui que a mensagem de Jesus não causava só admiração. Causava o que mesmo, gente, que nós lemos agora há pouco? Escândalo. Ofendia. Porque a mensagem de Jesus, ela confortava os desesperados, mas ela colocava em desespero quem achava que estava muito em segurança. É muito curioso isso, porque quando os desesperados vinham até Jesus e falam assim, eu não tenho mais o que fazer da minha vida, aí Jesus olhava com compaixão e dizia assim, mas eu posso fazer tudo pela sua vida, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou colocar de pé, hoje entrou salvação na tua casa. Mas quando chegava um jovem rico, que pensava que sabia sobre a vida, e chegava para Jesus, ô Jesus, eu fiz teologia, eu fiz mestrado, eu conheço a lei de Moisés, inclusive qual lei aí? Aí Jesus fala, então tudo bem, você está legal, só obedece às leis. Ele falou, olha, eu tenho feito isso desde criança, escola dominical eu participei, fiz a competição de versículos bíblicos, ganhei todas, né? Quando tinha uma disputa bíblica eu ganhava o doce das crianças. Jesus fala assim, honrar pai e mãe, legal? Isso eu faço. E não colocar outro Deus diante de ti, isso eu faço. E Jesus fala de 6 coisas, e ele responde, eu faço tudo isso, Jesus. Aí vem a mensagem de ofensa do Evangelho. Se a sua vida não é apenas fala, mas é ação, então vende tudo que você tem, distribui para os necessitados e me segue. O que você acha que foi essa mensagem de Jesus para esse homem? Foi conforto ou ofensa? Foi conforto ou escândalo? Ele deve ter olhado para Jesus e falado, ele não me entendeu. Eu sou um padrão religioso. Eu sou o que todo mundo acha que tem que ser. E Jesus, como se olhasse para ele dizendo assim, você acha que segue esses 6 mandamentos, mas você tem um Deus que não sou eu. Você tem um Deus que é o dinheiro, quem conduz você é o dinheiro. Quem domina você são os seus bens. E a hora que eu pedi para você abandonar esse ídolo, você falou, não, Jesus, assim não. Então a mensagem do Evangelho é aquela, Evaldo, que nos confronta. E é por isso que Jesus, quando está ensinando na sinagoga, parece que as pessoas não estão achando mais que ele é a alegria dos homens, mas ele é que é a própria consciência dos homens. Porque é como se Jesus estivesse olhando dentro da mente das pessoas, dentro do coração, e revelando quem eles são, não o que eles falam. E aí a Bíblia vai dizer que começa a haver uma certa hostilidade. E você e eu, como discípulo de Jesus, precisamos lembrar disso. Se nós formos fiéis a Deus, se a gente ministrar o verdadeiro evangelho da cruz e da graça de Deus, nós vamos causar tanto admiração nas pessoas, como hostilidade nas pessoas. A hora que você dizer às pessoas assim, há um Deus, e esse Deus ama você, e esse Deus quer curar você, libertar você, as pessoas vão ficar admiradas com o que Deus faz. Mas quando você dizer a elas assim, você é um ser humano caído, você tem uma inclinação do seu coração para o egoísmo, não há nada em você que deixe Deus impressionado. Na verdade você não merecia nada, tudo que chegou a você é por graça. Sabe a sua inteligência? Foi Ele que deu. Sabe a sua influência que você acha que é sua? Foi dele que veio também. Quando nós começarmos a falar isso do Evangelho, as pessoas se sentirão escandalizadas. Elas falaram, não, não pode ser. Eu quero uma religião que apenas amacie o meu ego. Eu quero uma religião que diga para mim e confirme o tipo de vida que eu vivo. Mas o que é interessante em Jesus Cristo é que ele lidava com o mais simples dos camponeses e dizia assim, chegou salvação a essa casa hoje.
E aquele que achava que estava salvo, ele mostrava: você está na mais terrível perdição, e você precisa tanto de Deus, quanto aquele que recebeu salvação. Quando nós vamos olhando a esse Jesus, a gente vai ver que a consciência que ele foi revelada nos seus ensinos. Nós acabamos de ler que quando Jesus começa a ensinar na sinagoga de Nazaré, muita gente começa a falar: no próximo domingo eu não venho na sinagoga. Porque até agora ele estava falando que ele ia abençoar a gente, que ele ia curar a gente, ele era a alegria da gente. Mas agora ele começou a olhar dentro do nosso coração. Ele agora começou a olhar os nossos pensamentos. E agora a coisa ficou difícil para a gente, porque ele é a nossa consciência. E Jesus, sabendo disso, ele diz assim: a minha mensagem, o meu evangelho, é como uma semente. Olha a compreensão de Jesus sobre o coração humano. É como uma semente. E essa semente, ela cai numa terra. E quando ela cai, ela provoca reações diferentes nos corações. Primeira reação que Jesus diz que acontece: algumas pessoas recebem a palavra da verdade, mas coloca ela em algum dos comportamentos ou compartimentos da sua vida. Então tem assim, tem a vida profissional, tem a vida familiar, tem a vida acadêmica, tem um monte de outras vidas e mais uma vida espiritual. Jesus fala assim: para essas pessoas a semente caiu na beira da estrada. A minha mensagem não está no centro da vida delas. A minha mensagem é mais uma das mensagens da vida dela. Então ele não entendeu ainda a natureza do meu reino. Ele olha de novo para as sementes e fala assim: mas a mensagem, a semente, quando foi jogada, ela caiu numa terra cheia de pedras. E quando a semente caiu, ela nasceu rápido, mas alguém veio e cortou ela porque ela não tinha raízes. Olha Jesus fazendo uma radiografia do coração humano. Tem pessoas que se aproximam de Deus, e ao se aproximar de Deus, eles ficam contentes. Eles percebem alguns conteúdos do Evangelho e ficam vibrando, mas eles não criam raízes. E aí vem o inimigo e arranca essa planta, e aí o Evangelho não frutifica mais na vida deles. São os chamados religiosos superficiais. Quando Jesus está pregando sobre isso, imagina como a sinagoga está olhando para ele. Ele falou: tem um terceiro tipo de coração. Eu imagino quando Jesus está fazendo isso, as pessoas começam a olhar uma para a outra, falam assim: que tipo de coração é o seu? Eu acho que eu me identifiquei naquele ali, no primeiro e no segundo. E ele continua revelando o que está no coração das pessoas. E ele diz: tem um tipo de coração que é uma semente, que é a semente do Evangelho. Ela é jogada pelo semeador, mas ela cai no meio de um monte de espinhos. E as pessoas já ficam esperando a explicação. E Jesus vai dizendo, explicando isso aos seus discípulos na parábola. Ele diz isso assim: é quando a mensagem chega, cria grande alegria, até que surge um desemprego e as pessoas falam assim: por que mesmo eu vou seguir a Deus? Até quando dá problema com a criação dos filhos e as pessoas falam assim: eu comecei a ir na igreja e parece que a coisa piorou. Até que você não consegue ter a pessoa amada que você sonhou e teve uma frustração amorosa, e você fala assim: se Deus não é capaz de me dar a pessoa que eu amo, não faz muito sentido seguir o Evangelho. Os espinhos começam a pressionar a pequena semente e ela não consegue se desenvolver. Mas Jesus diz que há corações daqueles que são necessitados, daqueles que sabem que precisam de Deus, daqueles que se colocam diante daqueles que olhavam para Jesus e dizem assim: se o Senhor me tocar, eu vou ser curado.
Se o Senhor falar uma palavra apenas de autoridade, alguém será curado. Eu preciso apenas tocar nas tuas vestes, porque eu sei que vai sair virtude e poder. E Jesus chama esses corações de um coração que é terra boa. E nessa terra boa, é uma terra que está tão sedenta da semente, que quando a semente cai, ela absorve a semente, ela traz para dentro de si, ela faz disso um tesouro. E Jesus diz que nesse tipo de coração, dos necessitados, dos que se reconhecem necessitados da graça de Deus, o Evangelho vai produzindo muitos frutos para a glória de Deus. E nesse coração, a produção pode ser de 30, de 60 e de 100. Por que é que tem isso? Porque Deus atua através do seu corpo, fazendo frutificar cada pessoa no seu dom, no seu ministério, para que tudo isso seja para a glória do Deus único. Esse Jesus que é a consciência, ele fala através de parábolas. E as parábolas mostram que o ser humano tem um coração complexo e caído. Por exemplo, Jesus vai dizer assim, olha, o reino de Deus é como uma lâmpada. E uma lâmpada precisa ser colocada em cima de uma estante. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama. Ao contrário, coloca num pedestal. Para quê? Para que tudo fique iluminado. Jesus está usando uma figura de linguagem para dizer que quem vem para o reino de Deus não pode guardar esqueletos na sua alma. Quem vem para o reino de Deus não pode ter duas vidas. Quem vem para o reino de Deus precisa ter um coração como de uma criança. Quem vem para o reino de Deus precisa andar na luz, porque Ele na luz está. Jesus olha para a sua plateia e fala mais uma parábola, a semente que cresce. Eu não consigo deixar de pensar que Jesus está olhando para um tipo de gente na sua plateia, que são a classe religiosa e política de Israel, que eles acham que eles estão construindo o reino de Deus. Mas Jesus conta uma história assim, um certo homem vem e coloca a semente na terra. Só que a semente está lá debaixo da terra, ele volta para dormir, ele não está trabalhando. E a semente continua a se desenvolver. Daqui a pouco a semente cresce e ele nem estava lá, ele estava dormindo. O que Jesus está dizendo é, que não sou eu nem você que fazem as coisas acontecerem. Quem faz as coisas acontecerem é o próprio Deus que é o dono da vida. E o que eu e você fazemos e desfrutamos chama-se graça de Deus. A plantinha nascer todos os dias é graça de Deus. Você ser amado por alguém é graça de Deus. Você ter inteligência para ser um bom profissional é graça de Deus. Aliás, tudo é graça. É por isso que a gente canta uma canção cristã que diz: graça maravilhosa, a graça de Deus. Amém, gente? E Jesus vai confrontando com uma consciência, até que em um certo momento dos evangelhos, ele encontra um protótipo de ser humano que é muito parecido comigo e com você. Seu nome é Zaqueu. E é curiosa a relação de Jesus com Zaqueu, como Jesus radiografa o coração dele, como Jesus conhece o profundo do coração dele, porque Jesus estava diante de uma multidão, e o Zaqueu estava onde, gente? Onde estava o Zaqueu? Você é cristão, não é? Não vai dizer que o Zaqueu estava na arca, que quem estava na arca era um outro personagem. O Zaqueu estava em cima da árvore. E por que é que Zaqueu estava em cima da árvore e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura? Eu nunca me conformei em olhar para esse texto e falar assim, por que é que a Bíblia tem que dizer que o Zaqueu era pequenininho? Ela poderia falar assim, tinha um homem que estava em cima de uma árvore, Jesus passou e falou com ele e deu tudo certo. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, o camarada era pequenininho. E esses pequenininhos são
Porque o Zaqueu olha para Jesus de cima de uma árvore, porque ele é esperto. Zaqueu estava acostumado a tentar sair na frente dos outros. Ele era fiscal de rendas do Império Romano. Ele cobrava o valor do Império Romano, mas falava assim: eu também tenho que me dar bem. Eu preciso cobrar do Império Romano e o meu. Zaqueu estava sempre em cima de uma árvore, querendo estar acima das pessoas, mais esperto que as pessoas. Mas esse homem que estava em cima da árvore tinha uma baixa estatura. Parece que a Bíblia Sagrada está querendo dizer que ele tinha uma ética e uma moral bem pequena mesmo. Do tamanho físico dele, ele precisava de salvação. E quando Jesus passou e ele achou que podia seguir Jesus da sua árvore, do seu coração cheio de coisas ruins, Jesus chega para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Você está enganando os outros daí de cima e enganando você mesmo, Zaqueu. Você só vai experimentar uma transformação a hora que você descer dessa árvore. Você está querendo ser grande, sendo pequeno. Você está querendo se elevar acima dos outros de uma forma forçada. Mas tem uma coisa, Zaqueu, tem uma grande notícia para você. Hoje eu vou almoçar lá na sua casa. Sabe que eu fico pensando que talvez nós precisamos ouvir mais Jesus falar: hoje eu quero almoçar lá na sua casa. Hoje eu queria juntar você, o seu esposo, os seus filhos e almoçar com vocês. Hoje eu queria fazer uma reunião com vocês, lá na reunião de estratégia da sua empresa. Hoje eu queria fazer uma reunião com vocês, junto com a equipe médica que vai operar você, e você está morrendo de medo. Eu queria fazer uma reunião com vocês. E quando Jesus entra na casa desse homem de pequena estatura, ele fala assim: Jesus, eu não sei o que o senhor quer, mas antes do senhor falar qualquer coisa, olha que coisa bela, ele já começa a falar o que está no coração dele. Senhor, eu acho que eu roubei gente. Eu acho que eu desviei os impostos. Eu acho que eu fui um cara desonesto. Então eu já vou me entregar. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Gente, a lei de Moisés dizia que quando alguém roubava alguém, tinha que dar o que roubou mais 20%. Estava bom. Sabe o que o Zaqueu falou? Eu dou o que eu roubei e dou 4 vezes mais. Jesus olha para esse cara, não precisa falar mais nada. Hoje entrou salvação nessa casa. São essas atitudes do coração que Jesus fala: aí tem salvação. Aí mudou. Essa pessoa tinha tudo para ficar escondida na árvore, mas ela desceu da árvore e agora a salvação entrou nessa casa. Eu termino essa mensagem propondo a você uma reflexão. Zaqueu tinha uma árvore do qual ele se escondia da vida e tentava estar acima das pessoas e se esconder de Deus. Qual é a sua árvore? Aonde você está se escondendo? A nossa árvore pode ser uma tradição. Senhor, eu vou te seguir, mas eu vou te seguir da minha árvore, da minha tradição. A minha árvore pode ser uma espécie de vida de prazer. Jesus, eu quero te seguir, eu vou até alguns cultos quando der, mas quando der, se tiver outras coisas que me derem mais prazer, eu vou ficar te olhando de cima da minha árvore. A sua árvore pode ser a sua influência, pode ser o seu preparo, mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje, é que Jesus radiografa nossos corações, Ele faz um diagnóstico, e se a gente estiver se escondendo dele, mas ele passar diante de nós, ele vai olhar para a árvore que a gente está e fala: desce daí, porque hoje me convém jantar lá na sua casa. E se você receber Jesus na sua casa para jantar,
pode ter certeza, você jamais será a mesma pessoa. Porque Ele conhece o seu coração. E a melhor coisa é alguém que conhece o nosso coração mal e ainda assim pede para jantar na nossa casa. É alguém que a gente pode confiar. Jesus Cristo é alguém que você pode confiar. Você pode abrir o seu coração. Você pode descer da sua árvore e falar: Senhor, entra na minha casa. Porque na hora que o Senhor entrar na minha casa, aquele que eu defraudei, eu vou devolver. Se eu tratei mal alguém, eu vou me ajoelhar e pedir perdão. Se eu traí alguém, eu vou lá e vou pedir perdão e me reconciliar. E se necessário, eu vou fazer 4 vezes mais do que eu estava fazendo. Aí Jesus vai olhar para mim e para você e falou: agora sim, entrou salvação dentro desse coração aí. Amém, gente? Vamos orar a respeito disso? Feche os teus olhos.